Evidentemente que nós estamos aqui para debater, não significa que num debate, num tema tão importante, exista uma posição que está completamente com a razão. Tem bons argumentos em relação a todas as propostas, né? Mas no caso da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nós temos uma posição unânime no Conselho Universitário de rejeitar qualquer projeto de regulamentação da autonomia universitária. Mas, tendo em vista que há um processo de retomada dos debates sobre a chamada regulamentação da autonomia, o reitor solicitou autorização e o nosso Conselho Universitário autorizou o reitor a participar das discussões, e o compromisso dele que, se houver um novo projeto de autonomia universitária, o Conselho vai se manifestar antes dele tomar qualquer posição em relação a isso. Mas a UniOeste, historicamente, desde a década de 90, nós temos uma posição contrária à regulamentação da autonomia universitária. No caso do Paraná, sempre que houve a apresentação de uma proposta de regulamentação da autonomia universitária, sempre foi uma proposição do governo para as universidades e para o movimento. Nunca foi uma posição do movimento em relação ao governo, nunca foi uma exigência do movimento docente. Isso é um pouco diferente do que foi em São Paulo. Em São Paulo, a regulamentação, a subvinculação do financiamento das universidades estaduais a um percentual do ICMS decorre de uma greve que foi feita em 1988, e no final dessa greve o governo Quércia, negociando com o movimento, resolveu estabelecer um percentual do ICMS na lei de diretriz orçamentária. Lá não existe uma lei definitiva. Todo ano a LDO prevê lá o percentual do ICMS para financiar as 3 universidades estaduais paulistas. Então, é diferente o contexto que surgiu a chamada subvinculação do financiamento das estaduais paulistas, que tem problemas seríssimos hoje. Desde o governo Lerner, essa discussão de regulamentação da autonomia universitária ela tem se colocado. Mas vamos tomar agora, mais imediatamente, a questão da discussão de autonomia recentemente no governo Beto Richa. Lembrar que no governo Lerner, em 96, houve um projeto chamado ASA, Agência Social Autônoma, um projeto apócrifo que o governo não chegou a assumir a autoria, onde ele propunha em torno de 12,08% do ICMS para financiar o conjunto das universidades estaduais, só que as pessoas esquecem, porque as pessoas falam assim, perdemos uma oportunidade. As pessoas esquecem que junto com o índice vinha um pacote de maldades. Por exemplo, em 96, propunha a alteração do regime jurídico das universidades, onde elas deixariam de ser universidades públicas e iam se converter em instituições privadas, porque iam se transformar em organizações sociais autônomas. A proposta do Bresser, a Agência Social Autônoma, o Lerner propunha organização social autônoma com o fim da carreira de professores e técnicos, inclusive. Certo? Depois do governo Lerner, 99 e 2000, nós ensaiamos, nós não, o governo propôs os conselhos universitários aprovar na UniOeste com muita dificuldade, foi quase empate, quase deu sangue lá naquela reunião do conselho, mas na época o reitor conseguiu então assinar aquele termo provisório 99 e 2000, um termo provisório de autonomia. Nós já experimentamos no Paraná, isso é importante a gente saber. E em 2002, no final daquela greve de 6 meses, que a UEM, a UEL e a UniOeste nós fizemos, inclusive como resultado de uma profunda restrição orçamentária das universidades estaduais do Paraná, nós reagimos e fizemos uma greve que perdurou por 169 dias. Vocês devem se lembrar. E em fevereiro de 2002, já no final da greve, o governo Lerner, articulado com as associações comerciais, apresentou um projeto de 9% do ICMS para financiar as universidades, mas junto com isso vinha um pacote, inclusive o fim da carreira dos docentes, dos técnicos, um conselho universitário composto apenas por 21 pessoas, sem a participação de estudantes e funcionários, inclusive a ideia de um conselho de responsabilidade fiscal composto por 11 pessoas, sendo 6 vinculados ao setor empresarial, e as metas de desempenho da universidade seriam definidas por esse conselho, ou seja, era uma restrição completa da autonomia universitária, na medida que ia colocar um conselho de responsabilidade social que ia gerir a universidade, com a participação majoritária do setor empresarial. Então,
Então, nós já vivenciamos essa história de regulamentação da autonomia financeira do governo Lerner. E agora retornou em 2013 no governo Beto Richa. Inclusive com alguns atores que nesse governo Beto Richa também tiveram uma participação relevante no governo Lerner. Não esquecer disso também. Mas em que contexto apareceu a discussão de autonomia universitária recentemente? No início do ano passado, houve uma proposição, foi apresentada inclusive uma proposta, uma minuta de projeto de regulamentação da autonomia, que foi feito por um grupo de trabalho instituído pela SET, para os reitores. Os reitores em fevereiro não aceitaram e pediram mais prazo para discutir. Houve a proposição de criar um GT, foi criado por decreto, e durante a greve nós solicitamos que aquele GT que o decreto fosse revogado, tendo em vista que a gente não queria discutir regulamentação de autonomia financeira. Mas lembrar o contexto. Então veja, o ano passado o governo Beto Richa apresentou um pacote para restringir os gastos com o serviço público. Todo mundo lembra disso. Que inclusive havia a proposição de acabar com uma série de direitos dos servidores. Parte deles ele conseguiu, especialmente a reforma da Previdência. Boa parte das dificuldades econômicas que o Estado enfrenta decorre da necessidade de bancar com recursos próprios uma grande parte do ensino público superior. Isso o deputado Traiano disse dia 2 de março de 2015, no contexto daqueles enfrentamentos que nós protagonizamos com o governo do Estado. E aí, quando o deputado disse isso, e a gente precisa prestar atenção, e a gente resolveu fazer as seguintes perguntas. Primeiro, será que de fato o Paraná enfrentava uma crise financeira? Segundo, havia de fato uma drástica redução da receita orçamentária do Paraná? E terceiro, havia um crescimento desordenado da despesa do ensino superior no Paraná? Porque a gente precisava saber se o deputado tinha razão ou não. E a gente foi investigar os números a partir da Secretaria de Fazenda. Ninguém inventou os números. Próximo. Então, a primeira questão, a evolução da receita corrente. Esse é um dado fundamental. Os números aqui estão deflacionados. Aqui é crescimento real. Então, de 2011 a 2015, nós tivemos um crescimento de 27,28% da receita corrente do Estado. Isso é um crescimento real. Nenhum Estado da Federação tem o desempenho, do ponto de vista da arrecadação tributária, como o Paraná. Atrás do Paraná, somente o Estado do Pará. E tem estados que estão em crise. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, de fato, estão quebrados. A universidade que eu fiz o doutorado, o reitor da UERJ foi numa Assembleia dos Docentes e disse o seguinte, coisa triste. Falou assim, se vocês suspenderem a greve, eu, reitor, não tenho condições de abrir as portas da UERJ. Porque lá tem o serviço todo terceirizado, limpeza, segurança, não tem dinheiro para reabrir as universidades estaduais do Rio de Janeiro. É uma situação diferente do Paraná. O Paraná, diferentemente, tem uma situação, do ponto de vista da arrecadação tributária, muito boa. Por quê? Todo mundo lembra, em dezembro de 2014, o Mauro Ricardo estava chegando, nós nem conhecíamos a figura ainda, ele fez uma reforma tributária. Ele alterou a alíquota de ICMS de mais de 95 mil produtos, de 12% para 18%, isso é uma alteração de 50% na alíquota e 40% de IPVA. Isso significa um crescimento da receita que vai se manter por um período. Então o Paraná não tem crise financeira. Este ano, apesar da grave recessão que nós estamos vivendo, a projeção é que a receita cresce de 7% a 9%. Então a primeira questão, o deputado Traiano, respeito muito ele, mas ele não tinha razão de dizer que nós tínhamos crise financeira no Estado. Aí nós precisamos ver se o ensino superior está de fato retirando muito dinheiro dos cofres do Estado. Primeira questão, eu tomo aqui os gastos, a vinculação constitucional para o financiamento da educação. Aqui, naquela educação superior, só entra os recursos que são contabilizados como gasto com ensino. Não entra ali naquela coluna os gastos dos nossos hospitais universitários, com as nossas clínicas veterinárias e com as clínicas de odonto, fisioterapia e fonoaudiologia. Isso é gasto com saúde. Então, aqui só educação, aquilo que a gente gasta com ensino. Vejam, nós saímos de 2003 para 5,19, 5,23 para 5,71. Em média, nós, universidades, o segundo maior sistema estadual, isso é verdade, nós só perdemos para São Paulo,
nós gastamos em média 5,5% da receita vinculada ao financiamento da educação. Não é um gasto exorbitante, não é nada que comprometa a receita do Estado. Próximo. Aqui, os recursos destinados ao financiamento global. Aqui entra saúde e uma parcelazinha que eles contam com gasto com ciência e tecnologia, que financia o TID, mas é pouca coisa, é bem pequenininho, mas aí entra também o chamado gasto que eles contabilizam com ciência e tecnologia. Daquela coluna lá, de 2003 houve um crescimento de 3,55 para 4,4 da receita corrente do Estado. Em média, o segundo maior sistema está custando 4% da receita corrente do Estado. Esse é o custo. Então, não tem razão, deputado Traiano, de dizer que nós, universidades estaduais, somos responsáveis pela crise financeira. Primeiro, que a crise não existe, pelo menos não se manifestou, e segundo, o que o segundo maior sistema de ensino superior do país custa é algo relativamente suportável pelo Estado do Paraná. Por outro lado, lembrar, o professor Osmar está aqui, tive a honra de participar de grupos de trabalho na sede para discutir carreira docente. Então, o dinheiro que entra na universidade, ele vem basicamente, nós não temos vinculação constitucional. Então, ele vem de 3 fontes vinculadas. Vem gasto com educação, gasto com saúde e gasto com ciência e tecnologia. Então, veja, vamos observar o crescimento dessas despesas do Estado do Paraná. Ciência e tecnologia, próxima. Ciência e tecnologia, veja, diminuiu em 18,25%. Então, o governo Beto Richa, no primeiro mandato, gastou menos em ciência e tecnologia, 18,25%. Saúde cresceu 6%. A educação, 8%. Mas veja, a receita corrente do Estado cresceu 27%. Então, por aí, eu posso dizer claramente, numericamente, que o governo Beto Richa não tem priorizado os gastos de ciência e tecnologia com educação e com saúde. Porque se o governo prioriza, no mínimo você faz crescer o gasto com educação no mesmo percentual da receita corrente. Não é para fazer propaganda a Requião não, porque ele também bateu muito firme na gente. Não esqueçamos, o primeiro mandato da Requião bateu na nossa cabeça. Mas a gente tem momentos que a receita cresceu 40% e o gasto das universidades 80%. Dobrou. Então isso significa que é um governo que priorizou a educação em determinados momentos, principalmente a partir do mandato da Lígia Pupá, na Secretaria de Estado. Né? Então esse é o quadro. Então você tem um crescimento da receita de 27,28%, você tem um financiamento do ensino superior em torno de 4% da receita corrente do Estado, e você tem a diminuição do aporte de recursos para ciência e tecnologia, um crescimento da saúde e educação bem abaixo do crescimento da receita corrente. Então, por aqui não se explica, se é que existia, não tem crise financeira, a gente já mostrou isso, e também não tem crescimento desordenado das despesas com a educação, com saúde e com o ensino superior especialmente. Eu estou no sistema estadual, eu estou desde 86, né? Sou antigo. Quando eu ingressei como estudante, participei do movimento estudantil e sempre acompanhei a trajetória do ensino superior no Paraná, desde 86. O que a gente percebe? Quando o governo Lerner quis impor a autonomia, a chamada regulamentação da autonomia, ele toma duas atitudes. Primeiro, ele baixa decretos para restringir a autonomia, e as reitorias precisam correr atrás, negociar com o governo, para excluir as autonomias do alcance desses decretos que são anti-autonomia. E por outro lado, o governo faz o seguinte, ele vai restringindo o financiamento, ele vai reduzindo as verbas para a educação superior. Para quê, gente? Em bom português, para colocar a faca no pescoço das reitorias e obrigá-los a negociar a chamada autonomia financeira. É isso, essa avaliação que nós temos. Tá? Então veja, o que está acontecendo esse ano? Começou ano passado, mas esse ano. Principalmente, vamos pegar o custeio, porque pessoal, eles são obrigados a suplementar os recursos, ou vão tomar atitudes mais draconianas, mas o governador diz que o pessoal ele vai suplementar, garantiu isso. Agora, custeio, que não está resolvido ainda. O que nós tivemos? Um custeio em 2015, 142 milhões executado, e o que está programado, aquilo que foi autorizado pelo governador até a presente data, eu não estou falando daquilo que foi aprovado na lei orçamentária não, aquilo que foi autorizado,
108 milhões, uma redução de 34 milhões, ou seja, 24% a menos previsão para este ano do custeio. Então você tem uma redução do financiamento da universidade. Próximo, eu peguei o caso da Unicentro. Eu sei que o ano passado aqui eu peguei o QDD, o Quadro de Detalhamento de Despesa, Secretaria de Fazenda. Você atualizado para janeiro de 2016, dá 11,5 milhões para custeio. Aqui está os estagiários, que o ano passado entraram no custeio e esse ano agora parece que já saiu, né? Mas o que o governador autorizou por enquanto é 7,9 milhões. Significa 3,6 milhões a menos do que foi executado ano passado, que dá um corte de 31%. Depois da Unicentro, a Unesp tem um corte de 33% e o UEPG 38% no custeio. São as 3 universidades que mais foram penalizadas. A única que teve aumento do custeio foi a UEL, 20%, de 2016 em relação a 2015. Esse é o 4. Próximo. E aí, nós fomos mais longe. Não é para provocar, não. Porque aqui foi uma das melhores anos das universidades estaduais do ponto de vista do custeio. 2010. O último ano do governo Requião. Para nós não interessa quem for o governador. E a gente sabe que o governo estadual se irrita com isso. Mas foi o melhor ano, por isso que nós pegamos. E a negociação a gente faz assim. A gente pega o melhor ano e parte para cima do governo. 2010. Recursos já atualizados monetariamente. Custeio, 124 milhões. O que está previsto para 2016? 107. Então, 16 milhões a menos. Então, veja, o governo Beto Richa está propondo 13% menos recursos para custeio das estaduais do Paraná em relação a 2010. Agora, vocês pensem, o que era a Unicentro em 2010 e o que é a Unicentro em 2016. O que era a Unesp em 2010 e o que é a Unesp hoje em 2016. Ampliou o número de curso, pós-graduação estrito sensu, novos laboratórios, novas edificações, tudo isso ampliou a necessidade de custeio, porque nós temos uma redução do custeio. Próximo, no caso da Unicentro, se comparar 2010 com 2016, vocês teriam este ano, se permanecer esse quadro, 28% menos recursos para custeio do que tiveram em 2010. Na Unesp é mais grave, gente. A Unesp é 44% de 2016 em relação a 2010. Então isso indica que está havendo uma restrição do financiamento das universidades estaduais. Isso é uma novela que está se repetindo. Próximo. Então vamos lá. A propósito da autonomia, ela começou a se aparecer no governo Beto Richa em 2013, né? Antes de propor, e esse é o enredo, gente. Antes de propor, Lerner fez isso, Beto Richa fez isso. Ele lançou um decreto estadual com o objetivo de estabelecer um controle externo sobre as universidades estaduais. É o decreto, o 7599, que criou o Conselho de Gestão Administrativa e Fiscal do Estado como colegiado de assessoramento direto ao governador. E, de maneira ilegal, submeteu todas as universidades às diretrizes desse conselho. Então, tudo o que implicasse em aumento de despesa, não era mais a reitoria, os conselhos superiores que iam decidir. Era esse conselho em Curitiba. Vamos lá, o próximo. Então, de acordo com esse decreto, os atos dos órgãos da administração direta e indireta, inclusive das universidades, deveriam ser obrigatoriamente autorizados pelo Conselho de Gestão Administrativa e Fiscal do Estado, lá em Curitiba. Quais eram essas despesas que precisam ser autorizadas em Curitiba? Então o Conselho ia deliberar previamente sobre conveniência e oportunidade dos atos que impliquem a efetivação de despesas, tais como realização de concurso público, admissão e contratação de pessoal, inclusive temporários, concessão de vantagem, aumento e reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, tais como promoção, progressão, majoração remuneratória ou acordo de natureza salarial dos servidores, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa com o pessoal. Por exemplo, o professor da Unicentro volta doutorado, hoje é automático, ele é enquadrado como adjunto, ele é promovido e passa a ganhar no outro mês esse salário. Pelas normas desse decreto, tudo isso seria autorizado pelo governo estadual.
Sabe que a PP tem mais de um ano de promoção e progressão atrasada. Então nós estaremos submetidos a isso. As reitorias não teriam mais autonomia para implantar automaticamente na folha a promoção e progressão. Esta era a ideia. Esta era a faca no pescoço das reitorias. Tá? Então veja, nós, comunidade universitária, as entidades, nós reagimos, né? Nós denunciamos esse decreto como uma afronta à autonomia universitária e os reitores, por meio da Piesp, sentaram, foram para Curitiba negociar com o governo a retirada das universidades deste decreto, da abrangência desse decreto. Então eles conseguiram. O que os reitores tiveram que fazer? Apresentar algumas medidas de racionalização dos gastos, uma economia de recursos, apresentar algumas medidas, e depois disso as universidades foram retiradas do alcance desse decreto. Houve um outro decreto de junho, o 8386, que retirou as universidades do alcance desse decreto anti-autonômico lançado pelo governo Beto Richa. O que aconteceu, gente? No processo de negociação, alguns reitores, não todos, apresentaram a seguinte ideia, que era necessário para livrar definitivamente as universidades desse tipo de afronta à autonomia, desse tipo de decreto, desse tipo de ação tutelatória das universidades, tutela. Então, por que não regulamentar a autonomia universitária? A proposição foi muito forte no caso da reitora de Londrina e do reitor de Maringá. Então, essas duas reitorias, tem outros reitores que também entendem isso, mas eles, especialmente as duas maiores universidades do sistema, passaram a defender, então, de novo, a ideia de que é preciso regulamentar a autonomia, estabelecendo um percentual para o financiamento das universidades e aí nos deixando livre do governo. A ideia dos reitores, que eu acho que talvez tenham uma boa intenção nisso, mas não avaliaram o que isso podia significar mais para frente. Depois eu